Essa semana, o cantor sertanejo João Neto, que faz dupla com o irmão Frederico, usou as redes sociais para falar que descobriu um câncer na tireoide. Vamos ver. Oi, gente, tudo bem com vocês? O assunto com vocês aqui é um pouco sério. Todo final de ano eu costumo fazer todos os meus exames de rotina, um check-upão geral, né? E no final do ano, dia 23 de dezembro, eu recebi um diagnóstico não muito legal. Eu tô com câncer na tireoide. Eu vou começar meu tratamento agora, né, lá no Hospital de Câncer de Barretos. Vou precisar de fazer uma cirurgia, né, para retirada da glândula. E vou precisar de ficar um tempo em repouso absoluto, mais quieto, sem poder falar. E vou ter que encarar, não vai ter outro jeito, né? Então, eu só quis falar isso para você. No primeiro momento, eu achei que ia ser um pouco invasivo, né? Porque recebi o diagnóstico no finalzinho do ano, um momento de festa, de alegria. Então, mas agora eu decidi compartilhar isso aí com todos vocês. Então, fico alerta aí para vocês, né? Se cuidarem, fazer sempre os exames de rotina, porque é muito ruim você ser pego de surpresa assim em algo que não te mostra, né? Então, eu quis compartilhar isso aí com todo mundo, né? Lógico, eu preciso das orações, do pensamento positivo de cada um de vocês. E é isso. Estou no hospital referência no mundo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Fica aqui o meu abraço, minha gratidão a todo o meu público, a todos os meus fãs, tá? Então esse foi o vídeo, né, que o cantor colocou lá, postou nas redes sociais. E a gente vai entender agora um pouco mais sobre o câncer na tireoide, a importância de fazer o diagnóstico no início da doença. A gente convidou o médico oncologista Cleuber Barbosa, ele está aqui com a gente ao vivo. Doutor, ótimo dia para o senhor. Olá, tudo bem? Joia, seja bem-vindo, viu? Olha, a gente viu ali que o cantor João Neto estava bem tranquilo, né? E ele falou uma coisa muito importante, que ele descobriu esse câncer ao fazer o check-up, né? Os exames gerais que a gente deveria fazer. É um câncer agressivo, doutor? Ele pode ser diagnosticado no início? Esse diagnóstico precoce, fazer esse check-up, ou seja, fazer esse exame mesmo sem ter nenhum sintoma, é importante? Olá, bom dia a todos, né? Antes de mais nada, quero agradecer o convite, né, da Marina e do Wilker, né? E espero ser útil à população. Em relação a ele, né, ele pode ficar tranquilo, ele vai fazer o tratamento dele em Barretos, eu fiz oncologia lá, os meus amigos estão lá operando e ele vai ter uma ótima assistência, com certeza. Em relação ao diagnóstico precoce, assim, isso não é nem sempre tão comum. O que acontece hoje na prática? A mulher, ela cuida muito mais do corpo do que o homem. Querendo ou não, isso acontece. Ela faz seus exames em dia, ela faz a mamografia, faz o Papa Nicolau. E aí virou uma coisa muito comum o ginecologista solicitar também ultrassom da glândula tireoide. Então, com isso, a gente vê que com o passar do tempo, os tumores de tireoide eles estão sendo diagnosticados cada vez com tamanhos menores. No homem, é diferente, porque o check-up do homem, geralmente, não engloba a tireoide. Né? Quando o homem vai fazer o check-up dele, ele vai no urologista, vai ver a próstata, né? E geralmente o homem ele é mais um pouco dislexo em relação a isso. Então isso não é uma coisa muito comum. Ele fez um bom check-up para ter esse diagnóstico, com certeza. Bacana, doutor Cleuber, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Olá, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre a glândula tireoide, né? Qual que é a função, que parte é essa do nosso corpo que muita gente nem sabe, né? Que existe, onde fica, e muita gente ouve falar, né, de distúrbios aí da tireoide, tem gente que toma medicamento para controlar essa glândula. Explica um pouquinho mais para quem não tem conhecimento dessa nossa parte do corpo aí. Tireoide, ela vem do grego tiros, quer dizer escudo. Ela é o escudo da traqueia. Ela é como se fosse uma borboletinha. Tem uma asa do lado de cá, que é o lobo esquerdo, e uma asa do lado de cá, que é o lobo direito. E ele fica bem na frente da traqueia. A tireoide, ela pode ter várias doenças. Ela pode ser cometida por várias doenças. A mais comum é o hipotireoidismo, ou seja, ela começa a ter a função diminuída, ela começa a produzir menos hormônios. Com isso, a mulher pode perder cabelo, pode aumentar o peso,
pode ficar querendo dormir mais, desanimada e etc. Essa é a doença, vamos dizer assim, mais comum da tireoide. Quando ela fabrica muito hormônio, é o que a gente chama de hipertireoidismo ou doença de Graves. E a mulher pode ter, ou o homem também, vários sintomas. Por exemplo, perder cabelo também, o olho ficar grandão, né? Ficar chamado exoftalmia, o olho ficar para fora, né? Ela ficar com tremor, hipertensão e perda de peso. No câncer de tireoide é diferente. Geralmente ele tem um nódulo. É um nódulo que vai surgindo e ele vai crescendo muito devagar. É muito importante dizer isso, que o câncer de tireoide ele é um câncer que a gente diz que a maioria esmagadora deles, eles têm uma evolução muito lenta, uma evolução muito branda. Porém, alguns tipos de tumores, pelo contrário, têm uma evolução muito agressiva. Então, por isso que é sempre importante fazer o diagnóstico precoce para a gente instituir o melhor tratamento para aquele paciente. Doutor, e em casos em que não ocorrem esse diagnóstico precoce, quais são os sintomas do câncer na tireoide? Depende muito de onde ele vai estar. Por exemplo, se o tumor da tireoide for do lado esquerdo, aqui a gente tem um esôfago, que passa, vamos dizer assim, que é o tubo que passa a alimentação que leva para o estômago. Geralmente, a pessoa começa a ter disfagia, ou seja, uma dificuldade de engolir. Ela pode ter também disfonia, começar a ficar rouca, mas o sintoma principal é um caroço no pescoço. Só que a gente não pode confundir com outro tipo de caroço no pescoço, que é chamado de bócio, né? Vocês aí estão em Goiás, em Goiânia. Durante muito tempo, o estado de Goiás foi muito acometido por bócio, né? Os pacientes ficavam com aquele papo. Geralmente acontecia em zona rural, porque as pessoas usavam sal de gado para cozinhar. E o sal de gado não tinha iodo. Hoje, até o sal de gado, ele tem o iodo. Então, as pessoas não tinham esse acesso ao iodo e desenvolviam esse papo. Agora, quando qualquer pessoa, durante o banho ou vai fazer a barba, se ele sente um caroço, esse caroço deve ser avaliado. Porque nem sempre um caroço é câncer. Ele pode ser um cisto, como se fosse uma bexiguinha de líquido e não ser câncer também, entendeu? Precisa de avaliação médica. Certo, preciso ficar atento aí então, né, doutor? Atento. Agora, as pessoas que têm já um problema de hiper ou hipotireoidismo, ou algum outro problema de distúrbio na tireoide, ela está mais propensa a ter o câncer ou não? Isso não influencia em nada? Olha, é assim, até onde eu saiba, não tem nenhum estudo que mostra que existe associação. Só que o que a gente percebe na prática é que isso tem associação sim. Geralmente, os pacientes que têm um distúrbio na glândula de tireoide, né, já tem uma predisposição genética a ter esse distúrbio. Então, a gente vê sempre pacientes com hipotireoidismo, com nódulo de tireoide, que vem a ser câncer, pessoas com cisto de tireoide e nódulo de tireoide, pessoas com bócio, esse papo que dá por falta do iodo, com problema na tireoide também, com câncer de tireoide. Então, é sempre importante uma avaliação especializada, né, e correta quanto a isso, né? Também a gente não pode deixar todo mundo alarmado, nossa, agora eu quero tirar a minha tireoide, que eu posso ter câncer, né? Não é assim, né? Porque senão a gente vai sair tirando um monte de parte do corpo que a gente precisa. Sempre é bom deixar a glândula, se ela estiver funcionando, se tiver sem nenhum distúrbio, ou se tiver um pequeno nódulo, não é por causa disso que você tem que tirar a glândula inteira e substituir ela todo dia por um remédio. Porque quem toma remédio de tireoide sabe que é uma coisa assim desagradável. Tem que tomar um remédio bem de manhã, esperar um tempo para tomar o café, né? Querendo ou não, um comprimido de manhã não é a mesma coisa que a glândula durante o dia soltando o seu hormônio e funcionando perfeitamente. Então, sempre tem o custo-benefício disso. Certo, doutor. Eu queria falar um pouco mais sobre o tratamento, mesmo em casos como o do cantor, em que o câncer foi descoberto ali muito no início. O tratamento ele passa por isso, por retirada da glândula da tireoide inteira? Existe algum caso, se é que isso é possível, em que retira só um pedaço ou não? Sempre tem que tirar? Então, agora tem novos tratamentos, né? Antigamente, né, sempre se tirava toda a glândula. Agora nem sempre se tira a glândula. Hoje as condutas médicas em oncologia, elas estão cada vez mais personalizadas.
Vamos dar um exemplo. Se pegar a Marina, se Deus o livre guarde, ela tiver um nódulo de tireoide, só que o outro lado dela, da glândula dela, tiver perfeita, esse nódulo de tireoide, durante o exame, a gente viu que é um tumor bem diferenciado, um comportamento brando, não tem por que ela perder o outro lado dela, entendeu? Então, durante muito tempo, sempre se fazia tireoidectomia total. Eu fiz muitas, né? E hoje a gente faz a conduta mais, vamos dizer assim, adaptada. É claro que se eu pegar uma pessoa que mora no norte de Goiás, mora, sei lá, 300 quilômetros de distância de uma cidade mais próxima, que ele não vai fazer segmento, que é difícil, talvez para esse paciente seria melhor tirar a glândula inteira. Então, sempre a conduta é personalizada. Só que, veja bem, na maioria das vezes o tratamento é cirúrgico sim. Só tem um tipo de tumor que o tratamento não é cirúrgico de tireoide, que é o anaplaso. É um tumor mais raro e agressivo e nesses casos a gente não indica cirurgia para ele. Certo, doutor. Em relação a esse diagnóstico, a pessoa, por exemplo, percebeu um nódulo ali diferente, algo que está diferente, né? E vai procurar um especialista. Essa análise clínica ela já é determinante aí para fazer esse diagnóstico ou tem algum exame de imagem? Como é que é definido mesmo esse diagnóstico do câncer de tireoide? Para tireoide, o melhor exame seria o ultrassom de tireoide com Doppler. Por que com Doppler? Porque quando o tumor de tireoide ele se apresenta como câncer, né? Ele tem no meio dele uma circulação sanguínea maior. Então a gente faz os critérios que antigamente era chamado de chamas, né? Hoje é chamado de TIRADS, que vai de 1 até 5, como se fosse na mama, o BIRADS. Né? Todo mundo que faz mamografia aí já viu, na mama nós temos o BIRADS, né? Então na tireoide é a mesma coisa. Se o TIRADS for 5, por exemplo, a chance de ser câncer de tireoide é muito alta. Só que o exame de imagem, ele não faz o diagnóstico. Se a pessoa teve um exame de imagem com classificação em Doppler acima de 3, é obrigatório fazer uma punção. Mas como que é essa punção? É um exame de ultrassom guiado, o médico acha o local mais suspeito e ele punciona a célula. E depois disso ele coloca numa lâmina e manda para o patologista ver no microscópio. Se a célula tiver aspecto de câncer, muito assim, vamos dizer assim, muito sem dúvida, fecha o diagnóstico de câncer de tireoide. Mas muitas vezes, mesmo a punção, ela não consegue fechar. E aí é necessária a cirurgia. O diagnóstico, assim, vamos dizer assim, correto e assertivo é com a cirurgia. Por quê? Com a cirurgia você consegue ver se esse nódulo teve infiltração da cápsula e se a célula realmente é câncer. Explicadíssimo, doutor. Agora eu quero saber o seguinte, o senhor já mencionou que é um câncer que tem, na maioria das vezes, uma evolução lenta. E pela nossa conversa aqui, eu estou entendendo que é um câncer que tem uma chance de cura muito alta, né? Tem uma chance de cura muito alta. Eu já vi casos anedóticos, né? Uma vez chegou no hospital aqui, uma mulher que ela estava hemiplégica, né? Paralisada de um lado. A gente fez exames na tomografia, tinha 3 lesões no cérebro. Eu chamei o neurocirurgião, meu amigo, Matheus. A gente operou ela, né? E veio câncer de tireoide. Fizemos o ultrassom dela, um nódulo de 0,5 centímetro, para você ver. Mas isso é uma situação de exceção. A Associação Americana, né, de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, ela dividia em tumores de tireoide nódulos acima de 4 centímetros. Hoje, a gente consegue pegar nódulo de 0,5 centímetro, de 1 centímetro, né? Então, cada vez mais o diagnóstico está sendo feito numa fase mais precoce. E com isso, você tem cada vez mais tratamentos menos invasivos. Por exemplo, às vezes, nem sempre é cirúrgico. Pode ser feita uma radioablação. A radioablação é uma agulha que entra dentro do tumor. A hora que você puxa a capinha dela, ela faz desse jeito e queima o tumor ali dentro. Que a chance dele dar metástase à distância, com um tamanho muito pequeno, é muito raro. Aquilo que aconteceu no começo é assim, uma raridade, né? Mas pode acontecer, né? Nessa vida tudo pode acontecer. Em relação à cirurgia de tireoide, tem várias formas de operar. Tem como você operar por corte, que é o mais comum. Tem como operar por vídeo, que é um buraquinho aqui no pescoço. E tem até pela axila, o que é feito muito na Malásia, Tailândia e Vietnã, que o pescoço é sagrado. Não sei se você já viu aquelas fotos de mulheres com arco, né? Elas vão aumentando o arco, né? E até o pescoço fica compridão.
Então não tem como operar por ali. Eles operam pela axila. Pela axila vem parar aqui no pescoço. Então as formas de tratamento, elas são diversificadas, né? Cada paciente tem uma forma de tratamento. Graças a Deus, os avanços na medicina aí vão ajudando bastante, né, doutor? Agora, uma dúvida que o pessoal até ficou, né, em relação à questão até do cantor, né, João Neto, que expôs aí esse problema, estamos todos em oração por ele também, é claro. Muita gente perguntando se tem alguma coisa a ver pelo fato dele ser cantor, de usar muito ali a questão da voz. Tem algo, porque a tireoide fica ali na garganta, tem algo a ver ou não foi só uma coincidência mesmo, doutor? Isso aí, assim, pode ser que a voz dele tenha alterado. Se o nódulo estiver do lado do nervinho da voz, pode ser que tenha alterado. Tem 2 nervinhos que passam atrás da glândula tireoide. E esse é o pavor de quem opera a tireoide. Porque esse nervinho, ele é muito fino e se você encostar nele, ele dá birra, entendeu? E a pessoa fica rouca muito tempo, né? Graças a Deus, assim, não tive nenhum problema grave quanto a ele, porque eu sempre vejo o nervo na hora de operar. Então ele vai operar em Barretos, né? Provavelmente vai ser o Dr. Carlos Roberto que vai operar ele, meu amigo, e lá com certeza eles vão ver esse nervo. Tem como até monitorar ele para ter certeza que não está pegando ele. Então não é assim, a relação que tem é anatômica. A tireoide fica na frente do nervo. Não quer dizer que seja a causa, entendeu? Outra coisa importante que eu disse, né? Possivelmente ele vai fazer é iodoterapia. Depois que opera a tireoide, geralmente tem que fazer um tratamento de iodoterapia. O pessoal fica muito assustado, que acha que vai cair cabelo, que é como se fosse quimioterapia, mas não é. Você entra num quarto, né? Vai tomar um radioisótopo, 2 comprimidos ou 2 gotinhas também, que a gente fala que chega numa dose de 100 a 150 mg ablativa, e aquilo vai matar todo o tecido tiroidiano que ficou às vezes no microscópio, né? Para dar uma garantia. Geralmente faz até 1 ano depois do tratamento, mas usualmente é 1 a 2 meses depois. Certo, e ele deve então conseguir voltar a cantar normalmente, depois da cirurgia, depois da recuperação. Eu operei uma cantora recentemente, não era tão famosa igual ele não, ela está cantando super bem, graças a Deus, né? Ele vai ser bem operado, ele está num ótimo hospital, né? É um hospital que eu gosto muito, eu tenho bastante amigos lá, tenho parente que ainda trabalha lá, e ele vai ser visto por profissionais de alto nível lá. Tomara que se recupere, né, e volte, claro, para os palcos, volte a fazer ali o trabalho, né, executar o dom que ele recebeu do Pai Eterno. Doutor Cleuber Barbosa, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer tantos esclarecimentos a respeito do câncer de tireoide. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, tá? Quando precisar, eu estou à disposição.